Hoje eu quero refletir com você a respeito de um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30. Um homem chegou para Jesus e perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus então contou a história do bom samaritano. E ele disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando ele descia, ele foi assaltado. Ele caiu na mão de assaltantes, de salteadores. E ali tomaram o que ele tinha, levaram tudo que ele possuía, espancaram ele, deixaram ele desmaiado, como morto, diz a Bíblia, né? Acontece que ia passando ali naquele caminho um sacerdote. E o sacerdote, quando viu aquele homem caído, como se estivesse morto, ele passou de largo, ou seja, ele passou por longe. Depois do sacerdote, veio o levita. O levita também, quando viu aquele homem que tinha caído na mão dos assaltantes, estava ali desmaiado, também passou por longe. Mais tarde veio um samaritano. O samaritano, quando viu aquele homem caído na mão que caiu na mão dos salteadores, dos assaltantes, ele se moveu de íntima compaixão e ele se aproximou. Foi o único que não passou por longe, né? Ele se aproximou. Foi o único que não fugiu. E ao se aproximar, ele viu o grau de ferimento que aquele homem se encontrava. E ele cuidou das feridas daquele homem. Ele passou azeite e vinho. E ele pegou aquele homem, carregou aquele homem nos braços, colocou sobre o seu animal, não sei se era um cavalo, o que era, e o levou até uma hospedaria. E chegando lá na hospedaria, ele disse ao dono da hospedaria, dono da pensão, da pousada: olha, eu vou deixar esse homem aqui, ele está ferido, cuide dele para mim, eu vou te deixar já 2 denários como pagamento, 2 dinheiros, né? 2 notas. E se alguma coisa ainda você gastar mais e eu ficar te devendo, então na volta, quando eu voltar, eu vou te restituir de tudo que você gastar com ele. Essa parábola é uma das mais lindas da Bíblia, porque ela nos ensina o amor desinteressado, o amor que cuida, o amor que acolhe, o amor que se aproxima, o amor que toca, o amor que não tem medo, o amor que não tem nojo, o amor que está preocupado com o bem-estar do outro, ainda que eu não conheça o outro. O amor que está preocupado com o bem-estar do outro, ainda que o outro não me conheça e ainda que eu sofra de preconceito diante dessa sociedade ao qual o outro pertence. E olha que interessante, o samaritano era um homem que fazia parte de um povo, de uma etnia mais odiada pelos judeus. Os judeus tinham ódio dos samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de raças, eram uma mistura de casamentos entre judeus e estrangeiros. Por isso os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas foi o samaritano o único a se preocupar com aquele homem que tinha caído na mão dos bandidos. Foi o samaritano odiado, o único a se preocupar em cuidar das feridas daquele homem, a demonstrar amor para com aquele ser humano que estava ali sofrendo. O que essa parábola nos ensina assim, de uma forma bem prática? Olha só, de uma forma bem prática, vamos aqui refletir. Quem era o sacerdote que passou ali por longe do ferido e não cuidou dele? Eram os líderes religiosos daquele tempo e do tempo de hoje. Todos os líderes religiosos, pastores, padres, sacerdotes de um modo geral, né? Esses são representados por aquele sacerdote que passou de longe por aquele homem e não cuidou dele. Muitas vezes a forma de religião acontece na vida das pessoas, mas a religião na prática não acontece. É apenas uma religião de rótulo, apenas a religião de quem está preocupado em manter as suas aparências diante de sua própria comunidade.
Então o sacerdote representa os líderes religiosos de hoje, de qualquer denominação, de qualquer igreja, porque eles estão aí espalhados por todas as denominações. Não vamos generalizar, evidente, não é porque a pessoa é um sacerdote que ela é necessariamente igual àquele sacerdote da parábola, não. Graças a Deus existe muito mais gente comprometida do que não comprometida com as causas humanas, com as causas sociais. O levita representa também aquele que está envolvido no trabalho do templo, da igreja, seja ela qual for. Ele não é o sacerdote, ele não é o líder maior religioso, mas ele está envolvido ali nos serviços do templo. É o músico, é o que retira a oferta, é o que canta, né? É o que toca, é o que está envolvido com os diversos ministérios da igreja, mas esse também passa por longe. Esse não quer saber de se aproximar do ferido e de cuidar de sua alma e do seu corpo. Aí vem o samaritano, aquele que não tem nenhum cargo, aquele que não tem nenhuma posição de destaque, aquele que é odiado, que sofre bullying, que é menosprezado na sociedade, até daquele homem que caiu na mão dos salteadores. Mas o samaritano não se preocupa com isso, ele simplesmente faz o que ele tem que fazer. Ele simplesmente faz aquilo que a sua consciência lhe manda fazer. Ele vai e ele então cuida das feridas daquele homem. Agora, presta atenção nisso. Essa parábola, nós podemos pensá-la de duas formas, em duas dimensões. Numa dimensão horizontal e numa dimensão vertical. Como que é pensar a parábola do bom samaritano numa dimensão horizontal? Numa dimensão horizontal, nós podemos dizer que você e eu podemos ser o samaritano. Aliás, devemos ser. Aquele que se preocupa com o outro, aquele que cuida do outro, aquele que sara as feridas do outro. Jesus espera isso de você e de mim. Essa é a missão que ele nos deu. Amar uns aos outros como ele nos amou. Tá? Então, na dimensão horizontal, você e eu somos, ou pelo menos deveríamos ser, representados pelo samaritano. Não pelo sacerdote, não pelo levita, mas pelo samaritano. Agora, analisando numa dimensão vertical, o próprio Jesus é o samaritano. Sabia disso? Por quê? Porque todos os dias Jesus encontra feridos. Jesus encontra pessoas que foram machucadas, pessoas que estão sangrando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E todos os dias ele cura as feridas desses que caíram nas mãos de bandidos. E de uma forma ou de outra, todos nós, um dia ou outro, acabamos caindo nas mãos dos bandidos espirituais, que é o inimigo e seus anjos. E Jesus cura os feridos. Jesus passa azeite e vinho. O que é o vinho? O vinho era para desinfetar. O azeite é para acalmar a dor. E, simbologicamente falando, o vinho é o sangue de Jesus. E o azeite é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, ele cura as feridas com o seu próprio sangue. As feridas espirituais, as marcas espirituais e emocionais. É o sangue de Jesus que cura. E ele passa azeite, ou seja, ele derrama o seu espírito para que nós tenhamos paz, calma na dor e as feridas possam cicatrizar. Jesus pega esse ferido, coloca em sua montaria, né? E leva para a hospedaria. O que é hospedaria? Hospedaria pode ser a igreja. Ele diz para você e para mim, filhos, aqui nós somos os hospedeiros nessa circunstância, nessa comparação. Ele diz para você e para mim, Antônio, estou trazendo aqui um ferido, eu já passei sangue e o Espírito Santo dele, o azeite e o vinho, agora eu quero que você cuide dele para mim. E ele dá 2 dinheiros, o Antigo e o Novo Testamento. Estão percebendo? E ele diz assim, cuide dele para mim, e quando eu voltar, se eu ficar te devendo ainda alguma coisa, eu vou te restituir.
E ele prometeu que vai voltar. Ele vai voltar, com certeza. Tá? Mas ele nos dá essa garantia. E olha que lindo isso, né? Jesus, ele cura. Jesus, ele acalma todo tipo de dor espiritual, física e emocional. E ele deu a você e a mim a missão de cuidarmos de outros que são feridos, porque nós também um dia fomos feridos e ele cuidou de nós. Então, nessa dimensão vertical, Jesus é o samaritano. Na dimensão horizontal, você e eu devemos ser os samaritanos. Vamos atender o chamado dele? Vamos nos dedicar um pouquinho mais à missão que ele colocou em nossas mãos, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos. Mas a hospedaria não é só a igreja física, o templo. A hospedaria pode ser a sua casa, a hospedaria pode ser o seu local de trabalho. A hospedaria, acima de tudo, deve ser o seu e o meu coração. Nosso coração deve estar aberto para receber os feridos, aqueles que Jesus carregou nos seus braços e curou com sangue e azeite. Quer fazer do seu coração a hospedaria para receber esses feridos? Quer você desenvolver com maestria a missão que Jesus colocou nas suas mãos? Deixe Jesus entrar e fazer o trabalho de purificação no seu coração, no meu coração. Assim estaremos aptos a cumprir essa missão. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.